William Shakespeare, maior poeta de todos os tempos, nascido na Inglaterra, na cidade de Stratford-upon-Avon, no ano de 1564 e falecido em 1616, subiu ao palco do teatro para contar histórias e saiu de cena para legar à eternidade o conhecimento do gênero humano. William Shakespeare, o maestro da grande orquestra do mundo. Agora, pela Rádio Cultura. Todo o infinito que há nos homens, vocês encontrarão aqui, dentro e ao redor dessa vila. Imaginai. Notte amore, todo più pensato a te. Ho aperto gli occhi. A grande orquestra do mundo. O teatro de Shakespeare em diálogos musicais por Chico Carvalho. Tranquiliza-te, atento ouvinte. Nossos divertimentos apenas começaram. Esses nossos atores, eu previno, são todos espíritos e desaparecem no ar, no seio do ar impalpável. E semelhante ao edifício sem base desta visão, as altas torres cujos cimos tocam as nuvens, os suntuosos palácios, os solenes templos, até mesmo o imenso globo, sim, e tudo quanto nele descansa, irá se dissolver. E como este cortejo insubstancial acabará por sumir, sem deixar atrás de si o menor sinal. Somos todos feitos do mesmo material que os sonhos, e nossa curta vida acaba com um sono. Amigos ouvintes, vocês estão certos de que estão acordados? Às vezes, não parece que dormimos e sonhamos, e depois, já de olhos abertos, nos ressentimos daquele período de descanso em que as revelações eram muito mais poderosas do que essas de agora, quando os sentidos racionais se orgulham em dizer: calma, 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 estamos despertos e plenamente conscientes. Nossa história de hoje se passará como num sonho, ou dentro de um sonho. Uma história que conterá vários pedaços de outras histórias que juntas formarão um mosaico absurdo e, por isso mesmo, pleno de revelações. Mas antes de qualquer coisa, é preciso aposentar os raios do sol e evocar a presença da lua. Ela, a lua, a sacerdotisa dos encantamentos noturnos. E como Shakespeare é o arauto das palavras encantadas, permitam-me assumir essa função de mensageiro noturno e anunciar, a partir de agora, a chegada da noite. Não. Isso é um golpe baixo. Grilos, corujas e tantos truques sonoros não são suficientes. Não é a música, atentos ouvintes, um importante canal de acesso aos sonhos? Ainda que a música tenha como padrinho o deus Apolo, o deus da medida, da racionalidade, não é o produto das melodias o inverso disso? Um convite ao devaneio, ao entorpecimento momentâneo da razão e acesso direto, sem escalas, aos sentidos e à alma? Portanto, vamos de música. Música para embalar o nosso sono.
Respeitável público, meu nome é Novelo, o Tecelão, e caberá a mim representar o personagem Píramo na famosa tragédia sentimental de Píramo e Tisbe. Mas onde estão todos? Olá, Pedro Marmelo, flauta, concertador de foles, trombudo, funileiro, faminto. Deus me guarde, foram-se todos embora e deixaram-me adormecido. Tive a visão mais maravilhosa, tive um sonho. Todas as faculdades do homem não bastariam para dizer o que era esse sonho. Quem procurar explicá-lo não passa de um asno. Parecia-me que tinha... Porém, precisaria ser um louco completo para ter a pretensão de explicar o que me pareceu que tinha. Os olhos do homem não ouviram, nem os ouvidos do homem viram, nem a mão do homem poderia provocar, nem sua língua conceber, nem seu coração expressar o que era o meu sonho. Conseguirei que Pedro Marmelo componha uma balada sobre este meu sonho. Receberá o título de O Sonho do Tecelão, porque é um tecido de maravilhas e eu a cantarei diante do duque no final de uma peça. É possível que a cante depois da morte do personagem para dar-lhe mais graça também. Sonho de uma Noite de Verão e suas personagens principais. Teseu, duque de Atenas. Hérmia, filha de Egeu e apaixonada por Lisandro. Egeu, pai de Hérmia. Lisandro e Demétrio, os apaixonados por Hérmia. Os artesãos: Marmelo, Pino, Novelo, Flauta, Trombudo, Faminto. Hipólita, rainha das Amazonas e noiva de Teseu. Óberon, rei das fadas. Helena, apaixonada por Demétrio. Titânia, rainha das fadas. Puck, um espírito travesso. Sonho de uma Noite de Verão parece ter sido escrita para celebrar a festa da noite de São João. E também, acreditam alguns, foi composta para alegrar as bodas de algum nobre do tempo de Shakespeare. E dentro da peça, 4 casamentos são oficializados em uma mistura alucinada de enredos que se intercalam. Um sonho dentro de um sonho, personagens reais convivem com fadas, elfos e espíritos, histórias que se desdobram dentro de outras histórias. O teatro shakespeariano é uma verdadeira cebola de camadas que vão sendo descascadas diante da audiência. Ou então parecido com aquelas bonecas russas, as matrioscas, uma boneca dentro de outra boneca que contém outra boneca e outra boneca dentro de outra boneca mais pequenininha e assim por diante, em uma proporção simétrica que aproxima a menor escala do tamanho original do modelo de onde partiu. E ao cabo de tudo, quem sobrevive a tantas narrativas enviesadas é mesmo o ator de carne e osso, que Shakespeare faz questão de revelar ao público como narrador das suas aventuras. É ele, o ator, quem detém o poder do verbo e o acesso à imaginação da plateia. É ele quem autoriza a bagunça dos enredos e também os organiza. E nessa nossa peça de hoje, além dos habituais atores travestidos de personagens, há uma trupe de personagens-atores que compõem um dos núcleos da nossa história, e talvez a espinha dorsal dela, porque estão eles o tempo inteiro ensaiando contar uma história diante da plateia. A encenação da tragédia sentimental de Píramo e Tisbe, um projeto sempre em construção e que nunca de fato é realizado por completo. E não é esta mesma a matéria própria dos sonhos e também da vida? Fragmentos dispersos de um enredo que raramente entendemos por inteiro? Para dar passagem aos nossos sonhos nesta noite encantada, vamos ouvir músicas que acionam os ponteiros do relógio em direção a outro tempo bem distante dessa nossa realidade, ofuscada por fatos, tarefas e responsabilidades. Músicas que funcionam como verdadeiros arautos da paisagem noturna.
Em Sonho de uma Noite de Verão, são 4 núcleos de personagens que se apresentam. Teseu, o duque de Atenas, e Hipólita, a rainha das Amazonas, ambos membros do antigo mundo dos mitos e das lendas. Hérmia, Helena, Lisandro e Demétrio, que não pertencem a um tempo e lugar definidos, pois são os jovens apaixonados da história. E jovens apaixonados habitam todo e qualquer lugar e qualquer tempo. Temos também os elfos, Titânia, Oberon, Puck e algumas fadas, todos representantes do folclore e das fábulas antigas. E, finalmente, a trupe de artesãos, os atores amadores que ensaiam a tragédia sentimental de Píramo e Tisbe para ser encenada nas bodas de Teseu e Hipólita. São eles Novelo, Marmelo, Pino, Flauta, Trombudo e Faminto. É praticamente uma escola de samba, atentos ouvintes, não acham? Aliás, Sonho de uma Noite de Verão daria um excelente enredo para um desfile carnavalesco. Tempos e espaços dilatados nas fronteiras da coerência. Tudo isso compõe o cardápio shakespeariano que faz da inverossimilhança o seu carro abre-alas. E quem reforça isso é a própria personagem Hipólita em diálogo com seu amado Teseu logo nas primeiras cenas da peça. De acordo com ela, o mundo anda tão confuso que nunca se ouviu música tão dissonante, trovão tão agradável. No primeiro período da lua nova, Teseu, duque de Atenas, vai se casar com Hipólita, a rainha das Amazonas. O mestre de cerimônias, de nome Filóstrato, é convocado para reunir toda a juventude de Atenas para as festas que se seguirão às bodas. E é neste movimento que aparece um grupo de artesãos que decide homenagear o casal, encenando uma versão da tragédia sentimental de Píramo e Tisbe. Novelo, o líder da trupe, é o mais genioso deles, uma espécie de espala dessa pequena fanfarra de atores. Senhores, aqui estão os papéis que devem decorar. Decorem tudinho para amanhã de noite, ouviram? Eu farei o personagem Píramo, o protagonista. E para bem representar este papel, serão precisas algumas lágrimas. Portanto, eu peço que tenham atenção com os meus olhos. Eu provocarei tormentas e despertarei compaixão, tudo na justa medida, é claro. Um papel de amante trágico, evidentemente, ou de trágico amante, o que dá na mesma coisa. E que deve ser interpretado com toda a entrega possível, e também com toda a cautela necessária a tamanha empreitada, porque não se pode exagerar muito, ao mesmo tempo em que é preciso ímpeto e galhardia, qualidades atribuídas a mim. Por isso, o papel é meu. Entretanto, é como tirano que me sinto melhor. Podia interpretar Hércules de uma maneira formidável, ou qualquer papel de fazer arrebentar um gato, de fazer tudo estourar. Falso cristão é comigo também. A hipocrisia exige talento dramático, qualidade atribuída a mim. Não a falsidade hipócrita, mas a cristandade, que nos tempos que seguem é por si só falsa, sem precisar ser hipócrita. Só um leve molhar dos dedos da saliva para virar as páginas dos salmos e pronto. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Viram? Eis um canastrão de Deus. Eu ouvi amém? Alguém disse amém? Novelo, o tecelão, portanto, representará Píramo. O flauta fará a Tisbe, a dama que Píramo deve amar. Faminto, o alfaiate, se encarregará do papel da mãe de Tisbe. Tomás Trombudo, o funileiro, será o pai de Píramo. Marmelo, o pai de Tisbe. Pino, o marceneiro, fará o papel do leão. Decorem os seus papéis, hein? Falem tudo rapidinho e deixem comigo o âmago do drama. Pino, você que é o leão, não me vai esquecer as suas falas, entendeu? Basta rugir imitando um leão, entendeu? Vamos nos reunir ao luar, atenção, todos ao luar no bosque do palácio. Lá faremos o nosso ensaio. Adeus. Ah, esses atores shakespearianos tão parecidos com os palhaços de Fellini. Aliás, vamos ouvi-los desfilar por aí? Os palhaços de Fellini são perfeitamente adequados ao bosque enluarado de Sonho de uma Noite de Verão.
Enquanto isso, o duque Teseu recebe o apelo de um pai que deseja casar sua filha com um jovem. Porém, ele é rejeitado pela moça porque ela ama a outro. Egeu é o nome desse pai que recorre ao duque para fazer valer uma velha lei ateniense que obriga a filha a aceitar os desígnios matrimoniais impostos pelo pai. A recusa desta imposição resultaria na morte da menina ou a reclusão para toda a vida em algum convento. Hérmia é como se chama a filha desobediente, e Demétrio, o noivo por quem ela não nutre qualquer paixão. É por Lisandro que ela empenha todo o seu amor. Lisandro e Hérmia decidem fugir na noite seguinte para oficializar o casamento em outra cidade, longe das rigorosas leis de Atenas, mas cometem o erro de contar o plano para Helena. Helena é apaixonada por Demétrio, aquele que é desprezado por Hérmia, e Demétrio rejeita Helena. Percebem o imbróglio, atentos ouvintes? Demétrio ama Hérmia, que ama Lisandro. Helena, que ama Demétrio, é humilhada por ele, que ama Hérmia sem ser correspondido. E a confusão só será amplificada a partir de agora. Esses dois casais irão se encontrar em um bosque noturno, debaixo da influência da lua e de seus raios misteriosos. Hérmia e Lisandro em fuga, Demétrio atrás de Hérmia, Helena atrás de Demétrio. Como há seres mais infelizes uns que os outros? Eu sou a personagem Helena, a desprezada por Demétrio. Ah, atentos ouvintes, como há seres mais felizes uns que os outros. Eu, Helena, sou considerada em Atenas tão bela quanto ela, quanto a bela Hérmia. Mas que adianta? Demétrio assim não pensa, não quer ver o que todos veem. E assim como ele se engana, fascinado pelos olhos de Hérmia, assim eu me apaixono por ele, apaixonando-me por suas qualidades. O amor pode transformar as coisas baixas e vis em dignas, excelsas. O amor não enxerga com os olhos, mas com a alma. E por este motivo, o alado Cupido aparece cego nas pinturas. Nem na mente do amor foi registrado qualquer sinal de discernimento. Asas sem olhos são emblema de pressa imprudente, e por causa disso dizem que o amor é uma criança, porque na escolha erra frequentemente. Assim como as crianças travessas infringem nas brincadeiras os juramentos feitos, assim o jovem amor é perjuro em todas as partes. Porque antes que Demétrio visse os olhos de Hérmia, fartou-se de juramentos, garantindo-me que era somente meu. Era uma saraivada de promessas, mas, aos primeiros ardores que Hérmia lhe fez sentir, a saraivada se dissolveu e todos os juramentos foram desfeitos. Vou revelar-lhe a fuga da bela Hérmia. Então, ele irá amanhã à noite ao bosque para procurá-la. E com este aviso, conseguirei que me dê um agradecimento, o que me fará ricamente recompensada. Mas bastará para mitigar minha pena, lá poder vê-lo e voltar novamente. Vamos direto para o bosque noturno, lá onde se encontra também a Rainha da Noite de Wolfgang Amadeus Mozart. E já que Shakespeare é mestre em costurar histórias, por que não chamar alguém de fora do nosso enredo para contribuir com os nossos encantamentos?
O bosque em que os amantes e os artesãos atores vão se encontrar está povoado de fadas que vieram da Índia, especialmente para abençoar o casamento do Duque de Atenas. Mas o rei e a rainha das fadas estão em conflito. Oberon e Titânia disputam um pajem órfão para compor os seus respectivos séquitos de elfos. Resolvido a punir a rainha por ficar com o rapaz, Oberon manda Puck apanhar uma flor cujo sumo espremido nas pálpebras de pessoas adormecidas fará com que as vítimas se apaixonem pelo primeiro ser vivo que vejam ao reabrirem os olhos. O meu nome é Puck, um espírito zombeteiro. Eu sou esse alegre caminhante noturno. Divirto Oberon e o faço sorrir quando iludo um cavalo gordo e bem nutrido de favas, imitando o relincho de uma égua jovem. E, às vezes, eu me embosco na tigela de uma tagarela sob a forma exata de uma maçã assada, e quando ela bebe, vou-lhe de encontro aos lábios e faço derramar a cerveja em sua flácida papada. A matrona prudente, contando uma triste história, às vezes pensa que eu seja uma banqueta de 3 pés. Então escorrego por entre suas nádegas, ela cai e grita como um alfaiate tendo um acesso de tosse. E logo todos os presentes se descadeiram de tanto rir às gargalhadas, espirrando e jurando nunca terem passado uma hora tão divertida. Mas abri o caminho. Se eu fosse uma música, eu seria assim. Ouçam. Puck, que adorava pregar peças, muito se divertiu com a ideia do amo Oberon e correu em busca da tal flor encantada. O plano era o de espremer o sumo da flor nas pálpebras adormecidas de Titânia, fazendo com que ela, ao acordar, se apaixonasse por um monstro, colocado providencialmente diante dela naquele exato instante em que seus olhos se abrissem. Antes de prosseguir, e para entender a ira de Titânia em relação a seu rival Oberon, vamos ouvi-la falar. E observem como Shakespeare associa as convulsões da natureza com as crises íntimas de um relacionamento conflituoso. E mais do que isso, uma coisa é decorrência e espelho da outra. É claro que aqui trata-se de 2 personagens alegóricos, representantes do mundo das fadas, terreno, portanto, em que a fantasia tem prevalência sobre as forças de causa e efeito da realidade. Mas esse procedimento, atentos ouvintes, ocorre também nas peças políticas do dramaturgo inglês, quando a corrupção de um Estado começa na corrupção da sala íntima do seu governante. Em outras palavras, aquilo que vai mal no pequeno microcosmo de um palco de teatro é reflexo do mundo que anda às avessas. Mesmo em uma comédia de contornos fantásticos, Shakespeare parece soprar em nossos ouvidos que as pequenas ações carregam sempre grandes consequências. Vamos então ouvir Titânia. São as invenções da inveja. Jamais, desde o início deste solstício de verão, encontramo-nos em montanha ou vale, em bosque ou pradaria, junto a uma fonte empedrada, ou na juncosa margem do arroio, ou na margem da costa marítima para dançarmos nossas rondas ao silvo do vento, sem que viesses perturbar nossos jogos com tuas gritarias, Oberon. Por isto, os ventos, chamando-nos em vão com sua música, como por vingança, absorveram do mar as névoas contagiosas, as quais, caindo sobre os campos, encheram de tanta soberba os mais humildes rios que eles transbordaram suas margens. O boi, assim, esforçou-se inutilmente sob o seu jugo. O lavrador perdeu seu suor e o verde trigo apodreceu antes que houvesse nascido a barba em sua jovem espiga. O aprisco permanece vazio no campo inundado, e os corvos engordam com os rebanhos enfermos.
o lugar onde os 9 homens jogavam a malha está cheio de lama, e os delicados meandros na relva densa não mais possuem traçado que os distingua. Os humanos mortais aqui reclamam seu inverno. Não mais santificam as noites com hinos ou cânticos. Por isso, a lua soberana das ondas, pálida de cólera, enche todo o ar de umidade, abundando as enfermidades reumáticas. E graças a tão má temperatura, vemos alteradas as estações. A geada, encanecida, cai no fresco regaço da turba rosa, e sobre a coroa de gelo o hirto e vetusto inverno põe, como por derrisão, uma guirlanda de olorosos botões primaveris. A primavera, o verão, o fértil outono, o cru inverno mudam suas librés habituais, e o mundo, assombrado, não sabe distingui-lo pelos seus produtos. O que engendra esses males são nossos debates e nossas dissensões. Nós somos os autores e a origem. A grande orquestra do mundo, o teatro de Shakespeare em diálogos sonoros e musicais. No capítulo de hoje, Sonho de uma Noite de Verão. Ainda estamos no Bosque Encantado sob a influência da lua misteriosa, aqui mesmo onde os seres fantásticos operam seus truques e feitiços. Oberon, o rei das fadas, aguarda pela volta de Puck com a flor mágica, cujo sumo despejado nas pálpebras de Titânia fará com que ela se apaixone pelo primeiro monstro que aparecer em sua frente. Neste intervalo de espera, Oberon vê a chegada no bosque de Demétrio e Helena. Ele ouve Demétrio censurar Helena por havê-lo seguido. E depois das ásperas palavras de Demétrio e das gentis queixas de Helena, relembrando-lhe o antigo amor e os juramentos passados, ele a abandona à mercê dos animais ferozes, e ela corre no seu encalço o mais rápido que consegue.
Só para lembrar a vocês, atentos ouvintes, Helena é apaixonada por Demétrio, que ama Hérmia, que por sua vez planeja uma fuga com seu verdadeiro amor Lisandro, porque Egeu, pai de Hérmia, quer obrigar a sua filha a se casar com Demétrio. O rei dos espíritos, que sempre fora amigo dos amantes sinceros, sentiu grande compaixão pela rejeitada Helena. Assim, quando Puck retornou com a referida flor mágica, disse Oberon ao espírito zombeteiro: Fica com um pouco desta flor, Puck. Há aqui uma encantadora ateniense que se acha enamorada de um desdenhoso jovem. Se o encontrares a dormir, pinga algumas gotas do sumo em seus olhos, mas trata de fazê-lo quando ela estiver por perto, para que a dama desprezada seja a primeira criatura que ele veja ao acordar. Reconhecerás o homem pelos seus trajes atenienses. Porém, Puck toma Demétrio por Lisandro, que adormecera em outro canto do bosque junto à sua amada Hérmia. Ao acordar, o rapaz, sob feitiço da flor mágica, fica perdidamente apaixonado por Helena, que passava pelo local no justo instante em que ele despertava. Oberon avisa Puck do erro, e o espírito zombeteiro corre para desfazer a confusão, despejando o sumo mágico da flor agora nas pálpebras sonolentas de Demétrio, que dormia ali perto também e que, ao acordar, enxerga Helena e também torna-se loucamente apaixonado por ela. Ufa, deixem-me ver se consigo resumir isso para vocês. A bela Hérmia, que instantes atrás era motivo de disputa por dois homens, Demétrio e Lisandro, agora está sozinha e abandonada ao deus Dará. Helena, a antiga rejeitada, torna-se alvo da paixão tórrida dos mesmos Demétrio e Lisandro, os mesmos que na cena anterior não nutriam por ela qualquer paixão. O jogo vira por completo, como se um vendaval varresse folhas e galhos para o centro de um jardim até então intacto. Este é William Shakespeare. Percebem o imbróglio gigantesco em que Shakespeare propositalmente arma para nós, atentos ouvintes? Nós que somos cúmplices e testemunhas oculares de um teatro que se descasca em diversas camadas, recheado por disfarces, encantamentos, truques revelados e outros tantos aplicados na surdina, feito brincadeira de criança. E para que ele faz tudo isso? Para nos divertir, sem dúvida, afinal estamos no território da comédia. Mas talvez também para nos tornar atentos a respeito da inconstância própria deste sentimento nobre que é o amor, para que fiquemos alertas a respeito do perigo de nos apaixonar e das belezas envolvidas também, por que não? E se Shakespeare nos confunde, é porque o divertido está aí, em mostrar que o homem, a despeito das suas atitudes, é facilmente reorientado a agir quando a música muda de cadência, quando o cenário se altera, quando os rudimentos do teatro exigem dele que se movimente para fugir dos perigos que são apresentados. A flor mágica que inebria quem dela se torna alvo é apenas uma metáfora para a vida, que com sua dinâmica própria encaminha nossos passos ora para uma direção, ora para outra. Mas chega de filosofia. Vamos ouvir Helena, que agora, depois de passar de desprezada para disputada,
acha que está sendo vítima da zombaria de um complô. Ó opróbrio, ó inferno, vejo a todos vós conjurados para fazer de mim o objeto de vossos divertimentos. Se tivesseis algum cavalheirismo, alguma sombra de cortesia, não me insultaríeis assim. Não basta que me aborreçais, como assim sei? Precisais unir-vos, além disso, em corpo e alma, para ridicularizar-me? Se fosseis homens, como mostra vosso exterior, não trataríeis assim uma dama de alta linhagem. Fazerem-me juramento e exaltarem-me além de meus méritos, quando estou certa de que me odiais de todo o coração? Rivais os dois por vosso amor por Hérmia, rivalizais em ardor para insultar Helena. Sublime façanha, heróica empresa, há de conseguir com insolentes escárnios que subam as lágrimas aos olhos de uma pobre donzela. Nenhum homem de coração nobre ofenderia assim uma virgem, nem por brincadeira levaria ao limite sua paciência como vós fazeis. E vejam como Shakespeare é estupidamente ardiloso, atentos ouvintes. Na sequência desta cena de ciúmes, amores correspondidos e outros tantos negados, enfim, da paixão que jorra em palavras afetadas por sentimentos carregados, ele nos faz voltar os olhos para a trupe de atores que está ensaiando a montagem de uma história de amor, mas aqui sob a ótica do artista de teatro que sabe que é um fingidor, que entende que toda e qualquer paixão levada à cena é produto de um esforço artificial. Porque o desejo é impactar os espectadores com uma imagem mentirosa de uma emoção aparentemente real, e ela só será tomada por real se for habilmente trabalhada na mentira. Esse é o paradoxo do ator. O mesmo paradoxo do teatro que Shakespeare se utiliza tão bem para engendrar as suas histórias. É como se Shakespeare delegasse aos espectadores a varinha mágica de Puck, o espírito zombeteiro, permitindo a nós operar o truque que faz montar e desmontar as personagens envolvidas em sua fábula. Percebem a maravilha envolvida nisso? Nesse mundo de hoje, em que nos habituamos com a preguiça de sermos apenas coadjuvantes, apenas espectadores passivos, sem paciência para outra coisa senão fazer uso das histórias de ficção como um paliativo para nossas crises, quase um medicamento para entorpecer a cabeça já repleta de problemas, Shakespeare nos diz o contrário. Ele fala assim: não, a plateia também trabalha nessa minha bagunça toda. Estamos todos aqui? Perfeito. Este bosque é um lugar maravilhosamente apropriado para o nosso ensaio. Este relvado verde será o nosso palco, esta moita de espinheiros os nossos bastidores, e representaremos como se estivéssemos diante do duque. Porém, há coisas nesta história de amor entre Píramo e Tisbe que nunca agradarão aos espectadores. Primeiro, Píramo deve desembainhar a sua espada para se matar, e as damas não poderão suportar essa cena. Mas para isso eu tenho uma solução. Falarei um prólogo alertando a audiência de que não faremos mal a ninguém com nossas espadas, e que Píramo não se mata de verdade. Para melhor convencê-las, eu direi que eu, Píramo, não sou Píramo de verdade, e sim Novelo, o tecelão, e isso fará com que percam o medo. E quanto ao ator que for representar o leão, eu digo desde já que ele diga o seu próprio nome antes também, e que metade de seu rosto verdadeiro fique visível através do pescoço do leão. Mais ou menos assim, ó. Senhoras e senhores, peço-vos, ou então rogo-vos, ou melhor, suplico-vos, que não tenhais medo, que não tremais, porque minha vida responde pela vossa na esperança de que eu seja aplaudido com o vosso aplauso. Se pensais que aqui venho como leão de verdade, nada valeria minha vida. Não sou nada disso. Sou um homem como os outros homens. E então, diga a ele o seu nome, fazendo-as saber com toda franqueza de que é Pino, o marceneiro, e não o leão. Entendeu? E tem mais uma coisa. Píramo e Tisbe, como é sabido, marcam um encontro ao luar. Portanto, alguém deve aparecer empunhando um ramo de espinheiro e uma lanterna dizendo que vem para representar o personagem do luar. Depois, a outra coisa importante, precisamos ter um muro no grande salão,
pois segundo conta a história de Píramo e Tisbe, eles dois, os enamorados, falavam através do buraco de um muro. Portanto, um outro homem deverá representar o muro, bastando que tenha sobre si alguns emplastros de gesso, argamassa, argila ou cal para representar o muro, e que ponhas os dedos abertos assim, para que através da abertura, Píramo e Tisbe estejam segredando. É neste momento que Puck, o espírito zombeteiro, age novamente, fazendo com que Novelo, o tecelão, o ator amador que está ensaiando para representar o papel de Píramo nas bodas do Duque de Atenas, tenha a sua cabeça transformada numa cabeça de asno. Isso mesmo, em um passe de mágica, o ator troca o nariz por um focinho, mas sem perder a eloquência, sem perder a capacidade de raciocinar. Portanto, um asno ator, um asno falante, misturando os urros com palavras. Todos os artesãos atores do elenco fogem ao vê-lo dessa forma, assustados com o encantamento. E Titânia, a rival de Oberon, após ter seus olhos umidificados com o sumo mágico da flor, desperta e, adivinhem, encanta-se com o asno, morrendo de amores por ele, para o delírio de Oberon, que vê a sua vingança prosperar. Imaginem, atentos ouvintes, o prazer da plateia, a tamanha gargalhada que se espalha feito epidemia pelos espectadores, quando todos testemunham no palco a paixão de uma bela e etérea fada por um homem com cabeça de asno, rendendo a ele os mais absolutos respeitos, as mais afetadas deferências, tratando um quadrúpede bípede como gênio. Nada mais contraditório, não é? Não está aqui também, nesta gargalhada explícita, uma catarse importantíssima, uma pedagógica lição a respeito de quem nós, na vida, elegemos como símbolos da nossa admiração? Não somos nós, muitas vezes, enganados por asnos que se passam pelos mais variados disfarces, sem que tenhamos a perspicácia de reconhecer de que não passam disso mesmo, de estupendos burros? Shakespeare coloca uma cabeça de burro falsa em um ator e nessa brincadeira farsesca toca em fragilidades humanas sem que se precise levantar bandeiras políticas. O teor político, em Shakespeare, ele esconde perfeitamente por detrás da fábula. É ela que importa, a história. É ela que produz uma indisfarçada coceira, fazendo crescer, vez ou outra, uma estonteante orelha de abano em nosso cucuruto distraído e que, na vida real, mal suspeitamos ostentar. Vamos, pois, às conclusões. Todos os casais se juntam em uma correspondência de interesses sentimentais. O feitiço é desfeito e Lisandro volta a amar a sua bela Hérmia. Demétrio, esse não perde o efeito da flor mágica. O Demétrio pede a mão de Helena em casamento também. Titânia acorda da sua alucinação zoomórfica e reata com Oberon. Egeu e Titânia se casam, e a trupe de atores encerra o espetáculo encenando a história de Píramo e Tisbe. Mas antes do fechar definitivo das cortinas, é Puck quem profere as últimas palavras. Se nós, sombras, vos ofendemos, pensai somente nisto e tudo estará resolvido. Ficastes aqui dormindo enquanto apareciam estas visões. E este fraco e humilde tema, que nada mais contém do que um sonho, gentis espectadores, não o condeneis. Se perdoardes, nós nos emendaremos. E palavra de honrado Puck, que se tivermos a sorte de agora escapar da língua da serpente, procuraremos corrigir-nos o mais breve possível. Do contrário, chamai Puck de mentiroso. Assim, pois, boa noite a todos. Dai-me vossas mãos, se somos amigos, e Puck mostrará seu reconhecimento. Se essa é uma peça sobre o sonho, e depois de tantos cruzamentos entre figuras alegóricas com enamorados de carne e osso,
fadas, elfos e espíritos ao lado de duques e duquesas, a pergunta que permanece é a seguinte: quem é que está sonhando para que este sonho sonhado chegue até nós? Sob qual ângulo Shakespeare mostra a história para que dela façamos parte? Há aqui uma pista interessante. Novelo, o ator amador que se dedica a ensaiar a tragédia sentimental de Píramo e Tisbe para apresentá-la na ocasião das cerimônias de casamento entre Teseu e Hipólita, é o único que tem acesso a todos esses territórios mágicos. É ele, Novelo, quem pode se comunicar com os tais seres fantásticos, sendo capaz de enxergá-los e travar diálogos com eles. E ele próprio, Novelo, torna-se o enfeitiçado, vítima de uma cabeça de asno encomendada por Puck. Portanto, talvez Shakespeare, de uma forma muito sutil, esteja nos dizendo que é essa figura, ao mesmo tempo atrapalhada e bondosa, um ator amador, quem melhor compreende e transita pelos mundos inventados da imaginação. Agente e vítima de fantasmagorias, engendrador de truques e espectador dos mistérios que pairam ao redor dele. Alguém que está à margem da vida, mas igualmente misturado nela. Quando as sombras do cair da noite se alongam no vale, quando os jardins do dia se enchem de mistério e de música, o que faz então o coração bater desse modo? É a noite que lentamente aproxima-se e substitui as claras diferenças à confusão divina. É a noite que esfuma as fronteiras diligentemente estabelecidas pela luz do dia e submerge na sua liberdade infinita os duros dilemas do saber. As repartições e as compartimentações da razão diurna fundem-se na treva difluente. Na noite indivisa, o homem descobre um mundo novo no qual todas as espécies de esperanças e de facilidades mágicas se oferecem à sua liberdade. Isso porque o sono noturno que pouco a pouco nos recobre não é um torpor vazio, mas um sono povoado de maravilhosos sonhos. É o sono de uma consciência noctâmbula que passa a noite fora de casa e passeia sobre os tetos. O encantamento da meia-noite indeniza o desencantado homem copernicano pela perda das suas ilusões, compensa a resignação dos indivíduos em existir aqui ou ali, enfim, restitui-nos a magia e os romances de cavalaria. À meia-noite, qualquer coisa pode exercer influência sobre qualquer coisa. Os contraditórios entretecem nas sombras pactos ocultos. O imenso exército dos possíveis invade as estradas da causalidade. Esse suave naufrágio e esse enfeitiçamento que é o efeito da noite são ambos necessários à nossa existência. Sim, precisamos desse parêntese encantado. Precisamos de um céu clandestino e de uma causalidade feérica que escapam às obrigações prosaicas do dia. Precisamos dessa poeira de cintilações e constelações nas quais se embaraça o emaranhado dos determinismos, nas quais se enredam os fios da causalidade. Isso porque o nascer do dia está ligado ao desencanto. O rouxinol, cúmplice dos amantes que emite os seus trinados no jardim noturno dos Capuletos, cala-se para deixar cantar a andorinha laboriosa, anunciadora dos trabalhos e dos dias. Como a esforçada Penélope, cada manhã recompõe conscienciosamente a trama desfeita pela noite quimérica e redistribui as formas no espaço segundo as relações racionais da justiça e da verdade. Algumas vezes, esse desencantamento matinal pode se revestir de um tom doloroso e nos atingir com uma ferida lancinante. Assim ocorre que, à luz do dia, tomemos mais profundamente consciência do caráter irremediável de uma partida, de uma ausência ou de uma morte. Aquilo que a noite deixava na imprecisão
pois ao tornar os próprios homens mais imprecisos, ela os aproxima e os confunde um pouco uns com os outros, é proclamado pelo dia, como sempre ocupado em esclarecer, em circunscrever, em perfilar, em traçar outra vez. Ao dobrar da 8ª badalada das 8 horas da manhã no campanário da aldeia, a melancolia indefinida e propícia que protegia as nossas ilusões dissipa-se ao mesmo tempo que os sonhos da noite. A impiedosa precisão da luz faz desaparecer de uma só vez as aproximações alimentadas em nós pelos desejos e pelas ilusões. Esse programa contou com a gravação e montagem de Marcelo Nascimento e a apresentação de Chico Carvalho. Leitura de trechos da peça shakespeariana com tradução de Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes. Até a semana que vem com mais um capítulo dessa sequência maravilhosa de peças cômicas de Shakespeare. Mais um movimento desta nossa grande orquestra do mundo. Você ouviu pela Rádio Cultura a grande orquestra do mundo, o Teatro de Shakespeare em Diálogos Musicais. Uma realização da Fundação Padre Anchieta.